Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje nós estamos aqui na Rua do Padre, quarta-feira, dia 27 de março de 2024. A água está pouca, né? Baixa aí, ó. Alguns dias que não chove. Mas vamos fazer uma reflexão de um texto, está em Gênesis capítulo 22, e uma indagação aí nossa, um questionamento, para que pensamos e possamos entender um pouco melhor os desígnios nossos referente ao mundo espiritual. Uma pergunta, né, que por que será que Deus ordenou a Abraão que sacrificasse seu próprio filho? Sabendo que Deus mesmo diz que isso não é legal, não é certo fazer. Está registrado em Jeremias capítulo 7, verso 31, falando sobre sacrifícios, né, de crianças. Entender um pouco esse conteúdo, começa a narrativa, né, dos fatos. Abraão obedeceu a Deus muitas vezes em sua caminhada com ele, mas nenhum teste poderia ter sido mais severo do que aquele que está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 22, onde Deus ordena para ele: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, vai até a terra de Moriá e oferece ali ele em holocausto sobre um dos montes. E lá eu vou te mostrar. E aí foi um comando surpreendente para ele, né? Porque Isaque era o único filho, o filho da promessa que Deus havia prometido para ele. Várias vezes que do próprio corpo de Abraão viria uma nação tão numerosa quanto as estrelas do céu. Isso está em Gênesis capítulo 1, capítulo 12, né, verso 2, e no capítulo 15 também. Mais tarde, Abraão foi especificamente informado que a promessa seria por meio de Isaque. Foi confirmado já no capítulo anterior, no capítulo 21, né, verso 12. Dado que o teste de Deus a Abraão envolveu uma ordem para fazer algo que ele proíbe, como só relatado em Jeremias 7, né? Como perguntar então por que Deus fez isso? Por que Deus ordena isto? O livro sagrado, o cânon sagrado da Bíblia, não aborda especificamente a resposta a essa pergunta, mas nós podemos estudar lendo as Escrituras e fazer relação com outros textos e ter uma resposta um pouco mais próxima daquilo que a gente imagina. A ordem de Deus para sacrificar Isaque foi para provar a fé de Abraão, testar a fé dele. Aí é uma pergunta também, mas se Deus não sabe de todas as coisas, como é que Deus não sabia que ele ia fazer ou não? Como é que Deus já não sabe a fé da pessoa? Fica mais um ponto de interrogação. A ordem de Deus para sacrificar Isaque foi para validar Abraão como pai de todos, conforme já relatado, e também como o pai da fé, que foi imputada a ele, como está escrito em Romanos 4, por Paulo, né? Escrito por Paulo em Romanos capítulo 4, verso 9. Isso foi imputado a ele como justiça, porque ele é o pai da fé, e que nós hoje temos a fé baseada na fé de Abraão. Também descobrimos que ele é o pai de todos. Sem a resposta de Abraão à ordem de sacrificar Isaque, teríamos dificuldade, pois então os fatos aconteceram para que nós hoje nos alimentássemos com algo do passado. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, já preparado o seu jumento, saiu com seu filho a lenha, e o seu filho perguntou a lenha para o holocausto. Não houve demora aqui, questionamento, nem discussão, apenas obediência simples, que trouxe uma bênção. A ordem de Deus para sacrificar Isaque era para revelar Deus como Deus é. Deus vai Jiré, subindo a montanha para o local do sacrifício. Isaque perguntou sobre o animal a ser sacrificado, e seu pai disse: Deus proverá para si, meu filho.
o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Já tinha preparado a lenha, né? Não perguntou sobre a lenha, perguntou sobre o animal. Esse é o fato. Onde é que estaria o cordeiro, né? Vai ser imolado. E Deus proverá. Assim temos outro nome relatado, um caráter de Deus, Yahvé Jireh. A ordem de Deus para sacrificar Isaac foi uma prefiguração do sacrifício de Deus do seu próprio filho. Ou seja, estava mostrando Jesus, o seu único filho, que também ia ser sacrificado na frente por nossos culpas e pecados. E o fato aconteceu que no momento que ele levantou a mão, cessou, não precisa. Foi apresentado um cordeiro para ele fazer o sacrifício, livrando Isaac da morte do punhal, que parece que parece o texto diz que Abraão estava pronto para executar. Nesses contextos e nos textos que nós lemos, podemos trazer para nós que a nossa imaginação ela é muito fértil, ao mesmo tempo muito retraída e bastante limitada. No mundo espiritual, que é o compreensível para o divino, para nós é incompreensível. A parte que nos chega a nós, na capacidade do nosso raciocínio limitado, às vezes não compreendemos os desígnios de Deus e as suas ordenanças, e nos traz respostas que não... Pergunta que nós não temos o beija-flor aqui, ó. Tá tomando banho atrás daquela pedra ali, um beija-florzinho. Tá escondido, né? Não consigo filmar ele. Ah lá, ele sobe lá, ó. Lá e vai lá na água tomar banho. Aqui, ó. Aí você foi embora. Essa é a linda natureza. Eu não consigo parar, falar alguma coisa sem mostrar o que está acontecendo à minha volta. Um beija-flor veio para tomar banho ali na água e ele ficou atrás da pedra e não consegui filmar ele, mas acho que vocês viram ele voando. Então, o que nós humanos limitados com a nossa cabecinha, que às vezes pensa um monte de bobagem e às vezes na parte espiritual ficamos devendo para nós mesmos, porque a resposta não vem, a pergunta vem e fica ponto de interrogações e não conseguimos responder. Então, crer sem questionar é algo para poucos. Obedecer sem duvidar é para poucos. E Abraão foi esse, um dos poucos que ouviu a voz, obedeceu sem questionar, fez tudo conforme for ali ordenado. E quando o menino pergunta para ele: mas o cordeiro, se nós vamos subir no monte para fazer um sacrifício a Deus, cadê o cordeiro? Deus proverá. Em tudo Deus proverá. Em toda circunstância da nossa vida Deus proverá. E como é que Deus proverá? Deus fará com que as pessoas se alimentem do amor e atendam à petição dos outros dentro das suas necessidades. Deus está provendo através do amor das outras pessoas para com as outras pessoas, para suprir as necessidades, as faltas e as ausências que as pessoas precisam para continuar a sua existência terrena. E na parte espiritual, alimentando-nos com a oração, com cânticos e louvores, dentro de uma simplicidade de entendimento com a outra pessoa, de um bom relacionamento. O cantar não é tirar escala, o louvar também não é tirar escala no culto da igreja ou na missa que você frequenta. Louvar é onde você está, na casa, com os amigos, na alegria, na simplicidade. E também nesses ambientes sacrossantos onde você se encontra nos templos para fazer as suas orações, mesmo que não precisa deste CEP, porque Deus está em todos os lugares. Você está em casa, Ele está ali, está no quarto, Ele está ali, você vai sair com a sua família, Ele está junto, você está no automóvel, Ele está ali, está no trabalho.
você está caminhando ao ar livre, Ele está ali, você está correndo, está pedalando, Ele está ali, Ele está junto, você está andando de moto, Ele está ali, você está fazendo aventuras, Ele está ali, você tem Ele todo o tempo, ao alcance, porque Ele é Espírito. E quando nós olhamos para nós mesmos, para dentro de nós, nós vamos compreendendo essa beleza, essa santidade de Deus em nossas vidas. Para que firmamos-nos num propósito existencial, vindouro, que Jesus foi o sacrifício que completou o mandato de Deus para ele, porque também foi por obediência, cumprindo aquilo que era para ser, porque o homem, dentro da sua ignorância, ainda fazia emulações de animais, como no tempo de Abraão, achando que Deus precisava de que matassem bichos e queimassem gordura e aspergissem sangue em cima de uma pedra para dizer que estava fazendo para Deus. Aí você vai voltar lá 10.000 anos atrás para dizer o pensamento deles com relação a Deus. Era o pensamento que eles tinham, era o momento deles naquela época. Como ainda há muitos ainda que fazem circunstâncias parecidas, desconectadas com Deus, que não tem nada a ver com Deus, mas simplesmente são sacrifícios de tolos, porque tudo aquilo que já foi feito por Jesus na parte divina, se nós quiséssemos fazer alguma coisa para justificar as nossas culpas, nós estaríamos anulando a questão que Jesus fez na cruz do Calvário. Ali, um sacrifício único, verdadeiro, para a nossa justificação através da fé, que nós recebemos perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados, o encontro glorioso dessa unificação e religação com o divino. Então Abraão passou por um processo experimental, era um laboratório experimental, que hoje nós lemos Romanos, lemos Jeremias, e disse, mas está proibido não se fazer sacrifício de criança, como é que Deus manda fazer? Por que Deus estava provando que Deus não precisa provar, porque Deus sabe de todos e de tudo, antes e depois, antes mesmo de nascer, já sabia o que ia acontecer, se ele já está no tempo presente, no tempo futuro, no tempo passado. Se esse Espírito que controla tudo e todos, sabe de tudo e de todas as questões, mas era para mostrar para nós. O fato era para mostrar para nós, não que ele precisasse. Era para ter uma referência para nós, como fé, como obediência, e que sacrifícios não precisam ser feitos, porque o sacrifício foi feito através de Jesus, aquele que foi, cumpriu e ressurgiu dos mortos. A morte não pôde detê-lo. E hoje nós vivamos em Cristo, com essa esperança, com esse amor, com esse vínculo, na esperança de coisas melhores e de um mundo melhor. Mesmo que nós não consigamos completar o nosso círculo existencial de ver nossos objetivos sendo alcançados, mas a semente sendo deixada na terra, para que ela germine e possa produzir frutos bons, e alguém lá na frente, não necessariamente sendo da nossa família, mas alguém lá na frente possa colher aquilo que nós plantamos. E que sejam coisas boas, para que também nós sejamos referência para as outras gerações que virão após nós. E que aconteceu alguma coisa conosco na nossa caminhada, provavelmente para servir de exemplo, para ser uma instrução, ser uma leitura, ser uma boa lembrança, e que aquilo que a gente fez de bom, alguém possa olhar e entender que foi bom e fazer também, ou fazer melhor, e as coisas erradas que fizemos, refutar elas e não copiar. Entender que nós somos humanos e nossos erros fazem parte de cada um também dentro do seu grupo, da sua vida, dentro da individualidade do ser de cada um e dentro da existência de cada um, no parâmetro da fé de cada um de nós, nós também termos a convicção de que estamos caminhando para a nova Canaã, a nova Jerusalém celestial.
E não precisamos já estar como Abraão no passado, querendo fazer coisas para justificar a nossa fé. Nós já estamos justificados pela graça que nos foi dada por intermédio da fé, e não por obras, mas mediante a fé. As obras que nós falamos, que Tiago fala, se refere de ajudar alguém na sua necessidade, falar de amor, falar de justiça, falar de fé, e não estender a mão, não dar o pão, não dar o agasalho, não abraçar, não visitar as viúvas, os órfãos e os enfermos, e dar um copo de água. A mais singela necessidade de alguém, tu estender a mão. Isso é obra, não é tirar escala, não é estar dentro de um currículo de um templo, que algumas pessoas acham isso que seria muito importante. Isso é importante para ti, amém, mas esse não é o mais importante. O importante é a simplicidade na oração, no amor, no vínculo da paz e o bom testemunho de vida que cada um possa ter e dar para as outras pessoas, vivendo esse momento presente, lembrando das coisas do passado, sendo uma busca incessante das respostas que talvez alguém não conseguiu te responder, mas a confiança que nós temos é baseada nessa fé, é a certeza que lança fora toda dúvida, pois onde tem a dúvida não tem o amor. E sem essa perfeição da fé, nós não conseguimos agradar aquele que nos deu a vida, Deus. Então é dentro da simplicidade, da maturidade e do crescimento espiritual que nós vamos entendendo todo o processo da nossa vida e da vida das outras pessoas que fazem parte da nossa vida. E das outras pessoas que já não estão mais nesse campo, já partiram dessa existência. Todos nós temos um tempo, é um processo passageiro, longo ou curto, mas que seja bem proveitoso. Eu estou em paz. E você? Espero que sim também. Que todos estejam em paz e busquem essa paz e abracem ela e caminhem com ela. Shalom.